Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura do profeta Jeremias, nosso 57º encontro. Vamos trabalhar Jeremias, capítulo 25. Então, capítulo 25, do versículo 15 ao versículo 29. Aqui segue uma profecia contra as nações pagãs. O Egito, Filisteia, Uz, Edom, Moabe, Amon, Tiro, Sidônia, Arábia, Zambri, Elam, Média, o norte da Babilônia. A missão de Jeremias é universal. E numa visão simbólica, veio oferecer um vinho inebriante a numerosos povos. Como nós vemos no versículo 15 a 26. Isto tudo para indicar a condenação divina e para ameaçar os povos, do versículo 27 a 29. Ouçamos primeiro o nosso texto. Profeta Jeremias, capítulo 25, de 15 a 29. Assim me disse Javé, o Deus de Israel: pegue da minha mão esta taça de vinho, da minha ira, e faça que bebam dela todas as nações, para as quais eu envio você. Elas beberão, ficarão embriagadas, e perderão juízo diante da espada que eu mandarei para o meio delas. Eu peguei a taça da mão de Javé e fiz que bebessem dela todas as nações, para as quais Javé me enviou. Jerusalém e as cidades de Judá, com seus reis e chefes, para entregá-los à destruição, desolação, vergonha e maldição, como acontece ainda hoje. O faraó, rei do Egito, com seus ministros, seus nobres e todo o seu povo, gente de todas as raças e todos os reis da terra de Uz, todos os reis da região dos Filisteus, Ascalon, Gaza, Acaron, os sobreviventes de Azoto, Edom, Moabe e o povo de Amon, os reis de Tiro, Sidônia e da ilha que está no além-mar, Dadã, Tema e Bus, todos os de cabeça raspada, os reis árabes que moram no deserto, todos os reis de Zambri, os reis de Elam e os reis da Média. Por fim, todos os reis do norte, tanto os mais próximos como os mais distantes. Um depois do outro, eu fiz com que todos os reinos que existem sobre a face da terra bebessem. E o rei da Babilônia beberá depois deles. Você dirá a eles: assim diz Javé dos exércitos, Deus de Israel: bebam até ficar tontos, até vomitar e cair sem poderem mais se levantar, diante da espada que eu envio para o meio de vocês. Se recusarem pegar a taça de sua mão para beber, você dirá a eles: assim diz Javé dos exércitos: é claro que vocês beberão. Pois se eu começo a castigar precisamente as cidades sobre o qual é invocado o meu nome, pretendem vocês ficar impunes? Não, vocês não ficarão impunes, pois eu convocarei a espada contra todos os habitantes da terra. Oráculo de Javé dos exércitos. Este é o texto que nós vamos refletir no dia de hoje. Então vamos acompanhar o versículo 15. Assim me disse Javé, o Deus de Israel: pegue da minha mão
esta taça de vinho da minha ira e faça que bebam dela todas as nações para as quais eu envio você. Inicie aqui alguns oráculos contra os pagãos. Esse oráculo é uma antecipação daquilo que Jeremias depois dirá no capítulo 46 a 51. Jeremias anuncia um juízo universal, que vem dividido em duas partes. A nossa aqui está nos versículos 25, está nos capítulos 25, versículo 15 a 29, e que veremos mais tarde, posteriormente comentado, no capítulo 25, do versículo 30 a 38. Jeremias, como arauto, anunciador e o justificador de Deus, traz a sentença. E essa sentença vem realizada como a taça de ira e uma espada. A taça não tem a função definida, mas irá levar os povos ao pânico. Não é uma taça envenenada, mas uma taça que inebria, que faz os povos temerem a espada que virá. A taça vai conturbar os povos. O Senhor tem uma taça na mão, uma taça de vinho inebriante. Jeremias vem chamado a pegar da mão de Javé uma taça de vinho. Todas as nações devem beber desta taça de ira, deste cálice de ira. O efeito da bebida será a confirmação da culpa do acusado. O cálice significa a ira vingativa do Senhor. É um cálice de justiça. Simboliza aqui o castigo, a pena, que Javé Deus dará àqueles que se recusam a se submeter ao seu poder, a ele. Versículo 16. Elas beberão, ficarão embriagadas e perderão juízo diante da espada que eu mandarei por meio delas. Trata-se da espada da execução de sentença. Todas as nações irão beber da taça e, ao embriagar-se com a taça, perderão juízo, o efeito do vinho. E, ao se encontrarem diante da espada da justiça divina, ficarão atordoados. Depois de beberem o vinho, com a droga, perderão o senso das coisas. Versículo 17. Eu peguei a taça da mão de Javé e fiz que bebessem dela todas as nações para as quais Javé me enviou. Jeremias toma a taça e executa a missão que Javé lhe confiou. A taça foi enviada a todas as nações. Versículo 18. Jerusalém e a cidade de Judá, com seus reis e chefes, para entregá-los à destruição, desolação, vergonha e maldição, como acontece ainda hoje. Entregar à destruição, transformando Jerusalém e a cidade de Judá em ruína, desolação, uivo, e maldição. O anúncio inicia com Jerusalém capital, a cidade infiel, e Judá, o interior, a região do interior. Os destinatários que deverão beber o cálice da ira de Javé são os reis, os chefes do povo de Judá. Acontece hoje. Significa um fato, do tempo em que o profeta age. Versículo 19. O faraó, rei do Egito, com seus ministros, seus nobres e todo o seu povo. A execução aqui enviada ao Egito podemos encontrá-la nos capítulos 46 a 51. Todo o povo do Egito, desde o faraó até o povo,
são destinatários da taça da ilha de Javé. Versículo 20. Gente de todas as raças e todos os reis da terra, de Uz, todos os reis da região dos filisteus, Ascalon, Gaza, Acaron e os sobreviventes de Azoto. Uz deve ser procurado no deserto da Síria. A região dos filisteus, localizada a oeste de Israel. Ascalon era uma cidade-estado cananeia. Como cidade dos filisteus, muitas vezes foi ameaçada pelos profetas. Gaza. Sabemos que na época de Jeremias, o faraó Neco conquistou a cidade por ser estratégica na região, para os seus interesses estratégicos, os interesses egípcios. Como vemos no livro de Jeremias, capítulo 47, versículo de 1 a 5. Logo depois, Ascaron. É uma das 5 cidades principais da Filisteia. Logo depois fala, sobreviventes de Azoto, outra cidade filisteia. O rei egípcio, Psamético I, venceu a cidade, num assédio de 29 anos. Daí a expressão de Jeremias, o resto de Azoto sobreviventes. Assim Gaza, Ascaron, Acaron, são cidades-estados da Filisteia. Versículo 21. Edom, Moabe e o povo de Amon. Cidades e povos ao leste, na Transjordânia. Encontramos referências dessas cidades nos capítulos posteriores de Jeremias. Edom, ele vai falar no capítulo 49, do versículo 7 a 23. Moabe, ele vai falar no versículo 48, do versículo 1 a 47. Povo de Amon, ele vai falar no capítulo 49, do versículo 1 a 6. Essas cidades não figuram a existência de reis. Não se fala de reis nessas cidades. Versículo 22. Os reis de Tiro, de Sidônia e da ilha que está no além-mar. Os reis de Tiro e Sidônia são regiões costeiras desconhecidas. Tiro, uma cidade fenícia, a costa oriental do mar Mediterrâneo. Essa cidade resistiu aos assírios e à Babilônia. Os habitantes de Tiro, durante esse período, fundaram a cidade de Cartago. Sidônia é uma cidade da Fenícia, foi uma cidade apoiada pela Síria. O objetivo era para enfraquecer a cidade de Tiro. E depois ele fala, a ilha que está no além-mar. Isso aqui se faz uma referência, como eu disse acima, são regiões costeiras desconhecidas. Versículo 23. Dadã, Temá e Bus, todos de cabeça raspada. Dedã, bem colocada entre os etíopes, tribos do norte da Arábia, vizinha de Edom. Eram famosos por serem habitantes de bons caravaneiros. Temá, cidade situada ao norte da Arábia, é uma cidade atribuída a serem descendentes de Ismael. Bus, localizada na Arábia setentrional, não longe de Temá. Todos de cabeça raspada são os árabes. Denominava algumas tribos árabes que no corte de cabelos e barba seguiam costumes proibidos em Israel, como vemos no livro do Levítico, capítulo 19, versículo 27. Versículo 24. Os reis árabes que moram no deserto. Se refere aqui aos ismaelitas, os filhos de Ismael, que é o filho de Abraão com a escrava.
Versículo 25. Todos os reis de Zambri, os reis de Elã e os reis da Média. Zambri era desconhecida. Alguns corrigem por Guimeri, designando os cimérios, originários das montanhas da Armênia. Rei de Elam, Jeremias retomará a palavra de Javé contra Elam, no capítulo 49, versículo 34 a 39. É o país a leste da Babilônia, onde os israelitas foram dispersos no exílio. Reis da Média, rei dos Medos, tribo noroeste do Irã, os israelitas foram deportados por Sargão, rei assírio, para algumas cidades da Média. Versículo 26. Por fim, todos os reis do norte, tanto os mais próximos como os mais distantes, um depois do outro, eu fiz com que todos os reinos que existem sobre a face da terra. É o rei da Babilônia que beberá depois deles. Todos os reis vão beber do cálice da ira, todos sem exceção. E por fim, fica a Babilônia, que vai ser o último a beber este cálice. Então, por fim, aí Javé chega a Babilônia. Aqueles que beberão da taça inebriante e que irão apavorar diante da espada. Nós vemos aqui que esse texto que nós lemos, inicia do centro, Jerusalém, Judeia, depois vai ao sul, o Egito, depois ao oeste, com os fenícios, depois a leste, com os fenícios, depois a oeste com os fenícios, depois a leste com os povos árabes e depois os povos do norte. Todos os reinos da terra provarão do cálice. Versículo 27. Você dirá a eles: assim diz Javé dos exércitos, o Deus de Israel: bebam até ficar tontos, até vomitar e cair, sem poderem mais se levantar, diante da espada que eu envio para o meio de vocês. Javé envia o profeta com a mensagem aos povos e seus chefes. Assim, bebendo o cálice da ira, os povos irão perder a dignidade e o equilíbrio. Assim, humilhados, eles vão receber o golpe de misericórdia, isto é, a espada, pois eles não vão morrer de pé, nem empunhando armas, mas prostrados, sob efeito do cálice, embriagados. Versículo 28. Se recusarem pegar a taça de sua mão para beber, você dirá a eles: assim diz Javé dos exércitos, é claro que vocês beberão. A certeza, mesmo diante da recusa de beber o cálice da ira, é que Javé determinou que eles irão beber, mesmo que não queiram. Versículo 29. Pois se eu começo a castigar precisamente a cidade sobre a qual é invocado o meu nome, isto é, Jerusalém, pretendem vocês ficarem impunes? Não, vocês não ficarão impunes, pois eu convocarei a espada contra vocês todos, os habitantes da terra, oráculo de Javé dos exércitos. Se Jerusalém não será poupada do castigo, a cidade sagrada, onde está o templo, onde o nome de Javé é invocado, os povos não vão ficar impunes. O castigo virá para todos. Todos passarão pela espada. Nenhum desses povos serão poupados. Javé determina, então, aqui a justiça. Se sabe que o Egito, depois da presença da Babilônia, nunca mais irá se erguer como nação conquistadora. Também a Síria
nunca mais se levantou. Quanto a Babilônia, foi derrotada pela Pérsia, também nunca mais se levantou com potência como povo. Então, aqui nós vemos essa realidade, todos serão julgados, mas todos deverão beber do cálice inebriante, o cálice de vinho que Deus dará a todos os povos, que não lutarão para defender o seu povo, a sua nação, porque estarão caídos, embriagados, e não terão a dignidade nem mesmo de se levantar para se defender. Javé, o Deus, determina a sentença a todos os povos. Ele é o Senhor da história. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.